Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de diversidades. Pessoal, aqui nesse canal aparece de tudo, por isso o nome diversidade, porque assim, a gente não tem um tema definido, a gente não tem a gente não se apega, né? Então, o que dá na ideia é o que a gente faz, o que dá vontade a gente faz, entendeu? E hoje eu vou trazer para vocês aqui, ó, um bichinho de estimação, né? Como se fosse um gatinho, mais ou menos, né? Esse bichinho aqui eu vou fazer pro meu gato. O meu gato, ele fica amassando os filhotes dele. E ele amassa tanto, quando ele pega, ele quer brincar, é como se fosse um brinquedo dele. Ele quer brincar, ele quer amassar, ele joga as perninhas e os bichinhos ficam gritando, né? A gente só escuta o berro deles. Então eu tive a ideia de fazer como se fosse um brinquedinho, um gatinho para ele. Para ele brincar, pode ser que ele brinque, pode ser que não, né? Mas a ideia é que ele brinque. Então eu vou usar esse aqui para fazer a cabeça, né? Vou usar esse aqui mais ou menos para tirar a medida do corpinho, né? A gente vai botar umas orelhas, né? Como se fossem umas orelhas. E vamos deixar ele reto, sem perna, mas deixar uns bracinhos, né? Que ele tenha uma ideia que seja um dos filhotes dele, para que ele se apegue e queira brincar, né? Então vamos lá? Você pode ficar livre para você usar o que você quiser. Se você já tem a criatividade, já tem a ideia, já sabe fazer, você não precisa seguir nada aqui, tá bom? Mas eu acho que vai ser muito bom para o seu animal ele ter um brinquedinho assim. Gente, a gente sabe muito bem que é muito caro essas coisas. A gente sabe que é caro demais. A gente vai no pet comprar alguma coisa. Eu tenho 7 gatos. São 3 adultos e 4 recém-nascidos.
Se eu for comprar brinquedo para todos esses gatos, onde que eu vou parar, né? É tudo olho da cara, tudo muito caro, né? Então, o que a gente poder fazer, assim, para economizar, para impedir o gasto, né? A gente faz, né? Então, assim, se você mexe com costura, você já sabe costurar, faz dos retalhos, pega os retalhos, faz os bichinhos para os seus animais brincar, né? Se você não sabe costurar, não sabe de nada, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer tudo na mão, tudo na mão. Eu vou cortar, eu vou desenhar, vou cortar, vou costurar, tudo na mão, para que você saiba fazer na mão. Se você não sabe costurar na máquina, você não tem máquina, então isso aqui já é para você mesmo, tá? Então, hoje talvez não dê para fazer tudo no vídeo só, porque pode ser que fique longo, mas a ideia é que dê para fazer tudo. Então vamos lá, sem enrolação, vamos lá. Nós vamos desenhar primeiro aqui, descer um pouquinho mais, porque a gente vai botar as orelhas, né? A gente vai desenhar aqui, ó. Eu não sou desenhista, tá? Não sei desenhar, não sei fazer nada. Mas assim, eu tenho só a ideia, tá? Aqui a gente fez a cabeça, né? A gente vai deixar a parte, as orelhas, porque a gente não vai cortar junto, né? Fica muito trabalho, então a gente vai cortar separado. A gente vai fazer um triângulo, né? Eu vou usar esse aqui, ó. Essa caixinha aqui, a caixinha de borracha. Vai ficar muito grande, né? Que eu já vi, né? Então assim, talvez eu nem use mais esse molde aqui que eu não gostei, né? Vamos ver se a gente faz sem nada. Vamos usar aqui, vamos usar 3 centímetros. Um, dois, acho que vai ficar muito grande essas orelhas. 2 centímetros já é o suficiente, tá? A gente vai fazer aqui, ó. Ai, não vai dar aqui. Ficou bem enroladinho. Vou fazer a parte aqui, tá, pessoal? Desculpa aí, desculpa aí. Vamos fazer aqui, né? 2 centímetros aqui. E a régua, ela não ajuda, porque ela é grande, né? A gente vai fazer 2 centímetros com 1,5, 2,5. É 1,5 mesmo. Eu também não tenho medida de nada, não tenho molde de nada, tá? Nunca nem vi ninguém fazendo isso aqui. Eu tô fazendo de cabeça, tá bom? Aqui, ó. Então esse aqui a gente já vai cortar pros 2 lados. Esse lado aqui vai ficar do lado de dentro, né? Aí você corta e vira ao contrário pra ficar o outro lado de dentro, tá bom? Você corta 2 vezes esse aqui, ó. 2 vezes. Mais ou menos, pessoal. Não é essas coisas, mas é uma ideia, né? Vamos ver. Vamos ver se tá certo, né? Aqui a gente vai cortar 2 vezes também, né? Porque uma vez só também não vai dar. Então vai ser 2 vezes. Aqui a gente vai deixar
duas vezes, tá? Com margem, não esqueça, com margem de costura, tá? E também, pessoal, não esquece, aqui nós vamos deixar 3 centímetros. 3 centímetros de margem. Tá bom? Vamos pro pote? Aqui, ó, a gente pode grudar qualquer coisa. A gente pode colocar um botão pequenininho pra fazer os olhos, né? A gente pode desenhar a boquinha, né? O nariz, tá? É feinho. É feinho assim mesmo. Não sei fazer, não. Mas eu entendo que a gente faz. Então, a gente faz olhinho separado. A gente põe um botão pequeno. Preto. Né? Dependendo do tecido que você vai usar, o botão preto vai ser bom pra destacar, né? E vai representar mais os olhos. Ou cinza, tá? Você vai ver, na hora que você for fazer, vai criando, vai vindo as ideias e você vai fazendo, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem diminuir aqui o corpinho, vocês podem diminuir, não tem problema, tá? Pode diminuir também. Não, se vocês acharem que ficou grande demais, na hora que vocês for fazer, vocês vão ver. E vocês vão diminuindo, tá bom? O narizinho vocês cortam, vocês fazem o desenho dele separado também, tá? Vocês cortam e colam, tá bom? Você vai cortar isso aqui e vai colocar em cima do pano para você cortar o pano, tá? Vai ficar mais fácil para você. Se você não tem prática, você nunca fez, não sabe como fazer, não sabe para onde vai, aí você faz assim, tá? Mas se você já sabe fazer, beleza. Não me critica também, hein? Porque eu não sei. Eu já tô falando que eu não sei, eu só tive a ideia e eu quis mostrar pra vocês que é fácil, que é possível, né? A gente pode fazer em casa pra gente economizar, na verdade, entendeu? Porque às vezes a gente não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro para estar comprando as coisas, né? Ó, pessoal, isso aqui também é separado, tá? Eu esqueci de falar para vocês, mas é separado, porque nós vamos encher, né? Nós vamos costurar as partes uma na outra, depois nós vamos encher e depois que a gente vai costurar no corpinho. A mesma coisa é o corpinho, a gente vai encher também o corpinho, tá? Eu dei a ideia para vocês e já vou usar, porque eu achei que ficou muito gordo. Ficou muito gordo, né? Então vamos diminuir um pouquinho já. Certo? Ó. Aqui, eu esqueci de falar. Assista o vídeo primeiro, depois vocês faz. Ó, aqui, ó, vocês sobem 3 centímetros, tá? 3 centímetros. Antes de cortar, vocês sobem 3 centímetros para depois vocês cortar. Que aí vocês vão encher e vai ficar como se fosse o pescoço para grudar ali, ó. Ó, tá? Porque senão não vai ter como você grudar, né? Tá bom? Aqui, na hora que eu for cortar, vou colocar no tecido, eu já coloco essa margem aqui, né? Antes de eu cortar o tecido. Aqui, vamos colocar o triângulo, né? Fazer o narizinho. Dependendo do que vocês vão colocar o nariz, o tamanho que vocês acharem que fica bom. Não é o tamanho que eu tô falando, é o tamanho que vocês acharem que fica bom. Bote. O bote tá batendo no cima ali embaixo. Bote. Tô te vendo. Né? A gente vai colocar, ó. Eu acho que não vai ficar grande de novo. Né?
Eu tenho esse tecido aqui, ó, esses retalhos, você pode usar o retalho que você quiser, a cor que você quiser. O importante não é a cor, o importante é o que você vai fazer, né? Que dê certo seu brinquedinho aí pros seus gatinhos, né? Até pro seu cachorro, se você tiver um cachorro, você vai fazer no formato do seu cachorro, né? Para que ele perceba que é dele, né? Ele pense que é igual a ele, viu? Aqui, ó, você vai dobrar 2 vezes. Ó, dobrou. E você coloca o corpinho. Você vai fazer isso 2 vezes, tá? Você colocou o corpinho, você faz o outro também. Ó. Dobra no meio, né? Se põe. Aqui vai dar pra você fazer 2, na verdade. Vamos arrumar aqui, ó. Vai dar pra fazer os 2 lados. Você não vai fazer grande, né? Exagerado. Que aí ele não vai querer. Né? Ó, margem de costura, tá? Margem de costura. Aqui, como eu falei antes, você vai deixar 1,5, você vai subir, ó. 1,5, 3 que eu falei? Nem lembro mais. Ai, agora eu nem sei, acho que foi 1,5 mesmo. Você pode deixar até 3 centímetros, é você que sabe. Se você quiser deixar, eu vou deixar um pouquinho maior, o meu. O meu vai ficar desse tamanho aqui, ó. Ele vai ficar com... Ai, eu esqueci de trazer a fita. Ai, deixa eu pegar a régua. Ele vai ficar com 1,5. Não, eu vou deixar com 2, né? 2 centímetros. Tá bom? 2 centímetros. Aí você corta aqui, ó. Vai deixar a margem aqui, ó, de 1,5. Ó o garotão aí, ó. Ó. Vocês conseguem ver alguma coisa, gente? Vocês conseguem ver alguma coisa? Ô, Simba, dá licença, Simba. Vai pra lá, Simba, deita em outro lugar. Ele deita bem em cima. Oh, meu Deus do céu. É assim, né? Vocês têm gato, vocês sabem como que é. Eu não consegue fazer as coisas sozinho, porque eles não deixam, né? E ó, você vai desenhar a margem. Você vai colocar a margem, tá? Porque não tem problema você fazer isso, você vai grudar o rabinho, tá? E aqui a gente corta. Você nem essa tesoura pra cortar. Eu vou ter que pegar outra. Vamos ver se a gente corta com ela. Não corta. Eu vou buscar outra tesoura, pessoal. Vamos buscar a fita e a tesoura. Aqui a gente já desenhou. E a gente vai cortar. Uma leve entrada, como se fosse um pescoço. Ó, fica assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Assim, aqui, ó. E aqui você vai encher e você vai grudar essa parte, ó, costurar essa parte na cabeça, tá? Vamos fazer a outra parte. Aí aqui, ó, você não vai usar o molde mais, você vai usar esse aqui, ó. Vamos dobrar de novo aqui. Se você deixar, lá em cima. Solta um pelo todo canto. Falta escovar. Como ele solta um pelo, né? Ó, você vai botar aqui certinho, você não peguei tecido. Tem nossa tesourinha. Você só vai fazer os passos. Refazer os passos que você já fez. E ó, você dá uma arrumadinha aqui. Não tem problema não, pessoal, ficar um lado maior que o outro não, porque não é pra ninguém vestir, né? Aqui, ó, você vai grudar um outro aqui. Ó, o meu ficou bem maior, mas não tem problema. Tem um puxinho, né, que é gordo. Aqui você vai costurar aqui, ó. Vai costurar todo, tá? Aqui não precisa deixar nada aqui, ó. Vai costurar tudo aqui, ó. Eu tinha falado antes que você deixasse aqui, mas não é necessário, não tem precisão, não tem necessidade assim de você deixar. Se você não deixar também não tem problema, tá? O importante é você costurar aqui, ó. Costura tudo, vamos lá costurar? Vamos costurar?
agulha. Agora vamos dar um nozinho aqui na pontinha. E vamos começar a nossa costura. Aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Que a gente reforça, né? Não ficar abrindo, como a gente tá fazendo na mão. Mas não precisa a gente ficar dando pontinho por pontinho. É só deixar pertinho do outro, ó. Bem pertinho. Não precisa ficar dando pontinho por pontinho. Que a gente dá uma entrelaçada aqui no ponto, passa a agulha por trás do ponto, pra gente continuar. Pro ponto ficar firme, ficar mais durinho, não ficar correndo, né? E a gente vai indo. E a minha ficou meio... Vou dar uma puxadinha. Acho que não vai puxar. Puxou. Pronto. Sempre arrumando assim, né? Pra não ficar feio. Se você achar melhor você prender com alfinete, você prende, não tem problema. Tá? Fica melhor pra você. Se você não tiver prática, não tá costurando assim sem alfinete, você põe alfinete pra prender. Eu não acho necessário, mas... Ó. Na minha máquina. Pessoal, eu tava vendo aqui, ó, e eu achei melhor colocar as orelhas por dentro, assim, ó, e costurar. A gente coloca assim, ó, pra dentro, né? Deixa ela bem rentinha aqui, ó, e costura aqui. Quando a gente desvirar, ela já vai estar prontinha, tá? Coloca outra. Você vai marcar um e meio de uma orelha para outra. Já é o suficiente para não ficar muito longe, né, uma da outra. Você ajeita direitinho e passa a costura aqui. Se você quiser passar na máquina, você passa, tá? Eu vou passar na mão mesmo. Aqui eu dei uma reforçada na linha, porque como eu tinha cortado, né? Então eu dei uma reforçada, descendo um pouco mais abaixo de onde eu cortei. Pra que a outra não solte. Vamos ver como ficou. Olha, gente. Olha isso. Olha que gracinha que tá ficando. Vamos encher agora. Aqui eu tenho manta, né? Aí você pode encher com o que você quiser. Eu vou aproveitar esses pedacinhos de tecido, vou colocar dentro do corpinho e na cabeça, porque são pedaços maiores, né? É mais fácil. A manta você não precisa cortar um pedaço grande, tá? Você pode cortar um pedaço e picotar ela. Só para dar um leve enchimento, né? Para não ficar mole, aquela coisa murcha, né? Ó, eu cortei uns pedacinhos aqui, ó, tirinhas, tá vendo? É tirinhas. Aqui, ó, a gente faz isso, ó.
Pra gente fazer o enchimento. Ó. A gente vai colocar aqui dentro. Talvez não consiga entrar, colocar tudo de uma vez. Deixa eu só tirar essa agulha daqui, porque eu tô com medo de me furar de novo. Aqui, ó. A gente vai colocar aqui dentro. Dá um pouquinho de mão de obra pra colocar. Mas a gente consegue, ó. Até que não tá dando tanto trabalho. Pensei que ia dar mais. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, tá? Nunca fiz na minha vida. Tá bom? Isso é verdade, gente. Senão eu já tinha gravado o vídeo pra vocês. Tô mentindo, não. Ó, essa partezinha aqui, ó, ficou um pouquinho maior. Essa partezinha aqui a gente vai colocar na parte de trás do corpinho. Vamos pôr um pouco mais, pra ficar bem fofinho. Bem arredondadinho, né? Não precisa ser tão específico, né? Pra aquela coisa, né? Os gatinhos vai ficar, você não vai vender. Se você quiser vender, aí você tem que especializar. Tem que fazer a coisa bem feitinha, bonitinha, né? E isso aqui, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Isso aqui dá dinheiro, hein, gente? Se quiser pra vender, vocês vão ganhar dinheiro, bom. Eu não faço porque eu não tenho saúde, assim, pra estar fazendo essas coisas. Porque aí vai ser uma demanda maior, né? Vai ter que fazer muita coisa grande, né? Muitos bonecos, né? Ó, vendo? Ficou? Aqui a gente vai colocar os olhinhos, né? Na parte menor, que é da frente. Se vocês usar um outro tecido, pode ser que dê um pouco menos de trabalho, porque esse tecido ele agarra a manta, né? Que é tipo uma lãzinha. Gente, eu tô com o nome na ponta da língua. Mas não sai. Quem souber, deixa os comentários aí. E aqueles que fazem agasalhos de criança de recém-nascido, sabe? Aquele tecido lá. E a gente vai fazer o corpinho. Vai encher o corpinho agora. Aqui eu tenho sobras do tecido que eu fiz, né? Que eu usei pra fazer a parte de fora, né? Então aqui eu vou picotar, ó. E vou usar também pra enchimento, entendeu? Porque ele é fofinho também. Ele é fofinho e dá pra fazer enchimento também, tá bom? Aqui o rabinho também, ó. O rabinho também a gente vai colocar por dentro. E eu acho que também as patinhas a gente vai ter que colocar por dentro também. Porque senão vai ficar parecendo a costura, né? Eu acho que vai ficar melhor por dentro. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente, em vez de costurar assim, a gente vai costurar em volta, tá? Em volta. Assim, ó. Então, só um pouquinho. Aqui, ó. A gente vai costurar, vai alinhar a costura de um com o outro aqui, ó. Os dois aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Onde que eu tô aqui? Ó. Vai alinhar a costura de um com o outro aqui, ó. Tá? E vai costurar em volta aqui, ó. O negócio vai ficar saindo aqui, mas depois a gente dá um jeitinho nele. Ele não vai sair, tá? O enchimento, ó. O enchimento aqui, ele fica querendo sair. Mas depois que a gente terminar, a gente vai passar uma costura, uma linha, que não vai deixar ele ficar saindo. Pro rabinho não esvaziar. Opa. Vai ter um monte de linha aqui. Não tem nada que você vai costurando e a agulha pega o enchimento, não tem problema, é até melhor. Ele fica preso. Vamos costurar em toda a volta. As pontinhas de linha, coisinha de linha fica atrapalhando, né? Ó. Ó, alinha direitinho a costura de um com o outro. Nós chegamos na outra costura. A minha costura aqui, ó, ela abriu um pouco mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um ponto, eu vou dar uma costurinha aqui, ó, pra ficar no mesmo tamanho. Porque senão ela vai ficar fora, tá? Eu já volto. Pessoal, aqui eu fiz as patinhas traseiras.
E esse foi o resultado, pessoal. O nosso gatinho ficou diferente, a barriguinha. Fiz com tecido branco, diferente para onde está aqui. Eles têm realmente a barriguinha branca, né? Então eu resolvi fazer. Vou deixar tudo explicadinho. Olha o Simba novamente. Olha o Simba, gostou? Eu fiz exatamente para ele. É porque ele fica pegando os pequenininhos dele ali, ó. E fica amassando. Né, Simba? Aí a vovó fez, ó. E eles já estão chegando perto. Eles estão com medo ainda. Né? Mas dá pra eles brincar. Olha lá, ó. E é isso. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o joinha, curte, compartilha, comenta. Comentários para crescimento, tá, pessoal? Obrigada, pessoal. Até!